Faz muito tempo que eu estou querendo convidar a Mônica para vir a São Paulo dar um mini curso sobre Merleau-Ponty. Acho que tem uns 3 anos que eu fico tentando convidar, e porque eu acho assim fundamental para a formação de terapeutas, tanto gestalt terapeutas como arte terapeutas, mas acabava não dando certo, ou por causa de datas, ou teve uma vez que você foi para Paris, eu acho, e tinha a questão de passagens, enfim. E agora, de repente, com essa história do online, essas diferenças de distâncias, complicações de distância facilitaram, né? Então, eu queria apresentar a Mônica para vocês, primeiro do meu jeito. A Mônica é uma amiga muito querida, uma colega da comunidade Gestalt, que nós duas fazemos parte da diretoria atual da Associação Brasileira de Gestalt Terapia, e eu tive o privilégio de ser convidada para fazer parte da banca de doutorado dela, que foi onde eu conheci assim, mais profundamente Merleau-Ponty, e fiquei fascinada, né? E acho que nos cursos de Gestalt terapia e de arte terapia é uma lacuna gritante, porque eu acho que seria muito necessário estudar não só a fenomenologia de Husserl, mas também Merleau-Ponty, né? Então, além de ser gestalt terapeuta, a Mônica é doutora em psicologia e pós-doutora em filosofia. Ela atualmente é docente no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora na interface de arte, psicologia e filosofia. Ela tem feito trabalhos, desenvolvido alguns trabalhos muito interessantes na favela da Mangueira, né? E também tem alguns livros publicados. Como é o nome do seu livro, Mônica? A Poética da Experiência. A Poética da Experiência, que é um livro muito bacana, e ela está sempre publicando. É um livro que vale a pena, gente. E ela está sempre publicando textos, capítulos, né? Tem um capítulo também em vários livros de coleções da Sumos, de questões do humano na contemporaneidade, junto comigo e outras colegas. Enfim, é uma pessoa assim que pensa muito, né, ligada em filosofia, em teoria, mas também gosta das mãos na massa e tem desenvolvido ultimamente muitos trabalhos ligados com a sensorialidade, com o corpo na terapia, né, Mônica? Então, vou te passar a palavra agora. Obrigada, querida, por essa apresentação generosa, né? Queria agradecer ao SEDES, né, ao Departamento de Arte e Terapia, agradecer a você especialmente, que eu também falo de uma maneira muito parecida, né, da nossa amizade, da nossa conexão, da nossa conexão teórica, do nosso desejo de sempre de explorar a Gestalt, de ampliar a Gestalt, essa vontade infinita, essa curiosidade teórica, né, que eu acho que ela é tão bem-vinda. Então, eu acho que a gente se encontra muito nesse lugar de pessoas que são pensadoras inquietas, vamos dizer assim, né? Mas não só pensadoras, mas sentidoras. Então, assim, que tenta integrar, fazer essa integração via Gestalt, e a nossa amizade já de longa data, não vamos falar em números, porque isso pode ser bem comprometedor. Então, queria agradecer também a vocês que estão aqui, né, me ouvindo, e dizer que é muito bom, porque a gente que pesquisa, a gente que trabalha pesquisando, escrevendo e pensando e repensando as teorias, é muito importante para nós que as pessoas nos escutem, nos interroguem, nos provoquem. Então, eu tenho muita necessidade de estar com pessoas e estar aqui nesse público diverso, que não é propriamente de gestalt terapeutas, que é um público muito diverso, né? Que eu estou acostumada mais a falar para os gestalt terapeutas, ou às vezes nos encontros de filosofia, mas aí eu falo para os pares da fenomenologia. Então, é muito instigante e provocativo ter que, enfim, falar para pessoas
de outras áreas. E é isso que eu Tem gosto no meu vários trabalho. terapeutas aqui, viu? Que eu estou vendo. A É. Silvia, Fátima Barroso, tem vários aqui, suficiente para você se sentir em casa. Mas também é importante eu encontrar com outras pessoas da arte terapia que não são da psicologia, enfim, isso é sempre instigante e isso faz parte do modo como eu gosto de pesquisar, que é uma maneira interdisciplinar de fazer pesquisa, e é de onde nasce essa conversa da psicologia com a filosofia, com a arte, esse diálogo entre disciplinas, né? E acho que é difícil, porque a gente tem que sair do nosso conforto, daquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece, e tentar falar de outra maneira e ouvir outras perspectivas de ver as coisas, quando a gente pode realmente dialogar. Aqui vai ser mais uma fala, depois vem perguntas, mas isso nos provoca um pouco. E eu acho que essa ideia de que encontrar o diferente, encontrar o novo e ser provocado a se reinventar, está no cerne do pensamento do Merleau-Ponty e está no cerne do pensamento da Gestalt terapia também. Então, é com muito prazer que eu estou aqui encontrando vocês, encontrando São Paulo, né? Enfim, então é desse lugar que eu falo, né? A Selma já me apresentou na universidade, também do trabalho clínico, já de muitos anos, e sempre tentando pensar a psicologia, a filosofia, a arte e a vida em diálogo, né? E aí eu fico perguntando assim, o que esse diálogo poderia nos ensinar? O que esses eixos comuns a gente poderia encontrar nesse diálogo, né? Então, assim, logo de início, já que a gente vai falar de arte, Merleau-Ponty, arte e expressão, eu vou tentar focar no Merleau-Ponty. De cara, eu gostaria de dizer que esse diálogo que eu estou interessada em fazer com a arte, eu não tenho interesse de explicar a vida pela arte, nem a arte pela vida. Eu digo isso porque essa é uma vertente que existe na psicologia, né? De fazer interpretações psicológicas de obras, de trabalhos artísticos, de artistas. Então, essa não é a perspectiva que me interessa, né? Não é a perspectiva que eu admire, né? Eu penso na minha conversa com a arte, pensar a arte como experiência, como um campo de experiência, né? E buscar as dimensões da vida que estão implicadas tanto na arte, quanto na filosofia, quanto na psicologia, e promover esses diálogos interdisciplinares em torno dessas dimensões, né? Do que a arte trata, do que a filosofia trata, do que a psicologia trata, Gestalt, quando eu falo psicologia, que dimensões da vida estão aí nesse interstício, nesse encontro, nesse entrecruzamento dessas disciplinas? É isso que me interessa, né? E eu acho que os principais pontos de contato que eu tenho encontrado, que eu tenho explorado, né? Enfim, vou falar, pode ser que apareçam outros durante a minha fala, mas acho que os principais são a noção de campo de experiência, né? E a noção de campo da Gestalt terapia. A Selma já trabalha bastante com outras perspectivas da noção de campo, mas essa ideia de campo de experiência, que rompe com as dicotomias, com as explicações, causa e efeito, com os causalismos, essa perspectiva de campo, né? Que rompe com essa ideia de o dentro e o fora, o sujeito e o mundo, a passividade e a atividade, eu e outro, como se fôssemos duas coisas separadas que vamos nos encontrar, né? Eu acho que a arte que eu interrogo, que eu dialogo, né, a Gestalt, a fenomenologia, elas pensam nessa indissociabilidade do sujeito e mundo, nesse campo como um fundo comum, de onde tudo parte, de onde tudo emerge. Então, eu acho que daí vem o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Estou vendo minha amiga Terezinha, e aí, então, pensando nesse campo, o outro ponto de contato é o corpo, esse corpo sensível e movente, que isso também tá muito presente no pensamento do Merleau-Ponty,
E eu já não sei mais o que que é meu, o que que é do Merleau-Ponty, o que que é da Gestalt terapia, porque eu já construí uma coisa que está tão no meu corpo, e aí vocês vão encontrando as pistas, né? Do Merleau-Ponty aqui. Então, esse corpo, que é um corpo que sente e se move, sentir e mover, né? Sentindo, movendo. Isso é uma coisa que eu tenho ressaltado muito para a gente pensar na expressão, que é o terceiro ponto, né? A gente não sente primeiro e depois age respondendo. Se vocês saírem daqui entendendo isso, vocês vão entender muita coisa do pensamento do Merleau-Ponty. Porque a gente é inseparável do mundo, a gente é no mundo. Então, a gente vai sentindo e vai movendo. O sentir, ele é junto com o movimento. Essa ideia de que eu sinto e depois eu respondo, ela é muito mais mecanicista. Ela diz respeito aos pensamentos mais comportamentalistas, behavioristas, mais positivistas, que pensam nessa separação da gente e do mundo, né? Então, eu tenho falado bastante do sentindo, movendo. E para quem é gestalt terapeuta, essa é uma das dicotomias principais que o Fritz Perls, Hefferlein e Goodman apresentam no livro, né? Do sensório e do motor. Não é o sensório separado do motor, é sensório e motor, sentindo, movendo, né? Então, a expressão ela está completamente implicada com isso, como a gente vai ver, né? Então, e essa aproximação que eu vejo do Merleau-Ponty da Gestalt terapia, ela se dá muito porque Merleau-Ponty não conheceu a Gestalt, né? E a gente não precisa do Merleau-Ponty para entender a Gestalt, né? Eu acho que há uma contribuição nesse diálogo interdisciplinar, a gente vai contribuindo. E eu digo que a Gestalt tem muito a ganhar com o pensamento do Merleau-Ponty e digo que se o Merleau-Ponty tivesse conhecido a Gestalt, ele tinha encontrado muitas respostas que ele não encontrou na psicanálise e que ele não encontrou na psicologia da época, né? Se ele tivesse vivo, né? Ele morreu muito cedo, e se ele tivesse vivo, eu acho que ele ia, eu brinco, né, com os alunos, que ele ia pirar com a Gestalt terapia, né? Porque eu acho que ela traz, porque o Merleau-Ponty e a Gestalt, eles compartilham de uma familiaridade, de um fundo que é comum e que está na teoria organísmica de Goldstein e está na psicologia da forma, na psicologia da Gestalt. Então, quando eu falo de campo, eu estou falando também da psicologia da Gestalt, dessa noção de forma. E a forma aparece tanto na Gestalt quanto no Merleau-Ponty como expressividade do campo, dada no gesto corporal. Então, né, a forma é essa expressividade do campo, né? Então, eu vou bater muito nessa tecla, porque a gente tende a pensar a expressão como uma expressão de um sujeito interior que vai ser colocada no mundo e que vai ser transportada para um objeto de arte. E não é dessa maneira que eu vejo, a partir da minha inspiração no Merleau-Ponty, e nem a Gestalt, né? Então, assim... Posso interromper um minutinho, Mônica? Claro, claro. A gente confunde campo com aquilo que está em torno de mim. E campo não é o que está em torno de mim. Eu faço parte do campo, né? Eu também sou do campo, né? Isso. Legal, é muito bom. E essa ideia de que a gente vai falando como se já fosse dado. Então, você falou, eu sou do campo, né? E é isso, a gente não está no campo, a gente não entra num campo que já está lá. O campo não é aquilo que está em volta da gente. Mas nós somos de um campo, ou seja, nós emergimos como sujeitos singulares de um campo comum. A gente emerge como singularidade. E na teoria do self, isso vai estar expresso na função ego, né? Que eu me diferencio desse fundo comum. Bom, então vamos falar um pouquinho mais do Merleau-Ponty. Eu acho que é importante. Como eu estudo muito filosofia, eu gosto muito de situar os problemas filosóficos. Então eu vou falando e à medida, enfim, se tiver dúvida, vocês vão colocando no chat e a Selma vai me ajudando, se quiserem que eu volte em alguma coisa que não ficou bem compreendida. Bom, Merleau-Ponty é esse filósofo francês que viveu entre 1908 e 1961, ou seja, ele morreu muito, muito jovem, com menos de 60 anos, né?
e ele estudou na Escola Normal Superior, em Paris, e lá ele conviveu com uma geração de filósofos, né, que se tornaram grandes referências, como Sartre, que foi um parceiro dele, depois eles se desentenderam filosoficamente, se afastaram, o Lévi-Strauss, que dedicou um livro ao Merleau-Ponty, né, o Pulitzer, o Georges Pulitzer, que fez uma leitura do marxismo, a Simone de Beauvoir, enfim, ele teve contato com Camus, enfim, é uma geração de ouro, né, de pensadores que buscaram trazer, mundanizar a filosofia, né? O Damon Moutinho, que é da Universidade de São Carlos, ele brinca, ele fala num tom meio brincalhão, que quando a filosofia vem da Alemanha, a fenomenologia atravessa a fronteira da Alsácia ali, que entra na França, ela se mundaniza. O que significa dizer isso? Que é uma filosofia que vem para a existência, que se encarna na existência, né? E todos esses nomes que eu citei, eles foram de formas diferentes nessa direção. Então, o Merleau-Ponty se destaca como aquele que enfatizou o corpo e a dimensão sensível da experiência, né? Esse é o grande diferencial dele. E ele encontrou no diálogo com a arte, com a estética, possibilidades muito interessantes para o filosofar, né? Porque a disciplina da estética, desde o século XVIII, enfim, educação estética do homem, o Schiller, vários filósofos da estética, filósofos da arte, vinham trabalhando muito com dar uma dignidade para a dimensão sensível, né? E eu acho que isso aí anuncia o problema central que o Merleau-Ponty vai tratar na filosofia dele, que é a questão da verdade e do sentido, né? Claro, toda filosofia lida com essa questão. A pergunta da filosofia não é a pergunta da ciência, da explicação das coisas, né? Das coisas. A pergunta da filosofia é uma pergunta que se pergunta pelo sentido das coisas, pelo sentido da vida, né? Então, a fenomenologia, ela vai perguntar pelo sentido também, mas ela vai perguntar como que nasce o sentido, né? E a fenomenologia, e o Merleau-Ponty especificamente, ele faz uma crítica a um modelo que é herdeiro da racionalidade, que se constrói na modernidade, que se apoia no primário da certeza, da objetividade e da adequação. Então, a pergunta da filosofia e a pergunta da psicologia também, vou fazer um pequeno parênteses, porque quando todos aqui atendem, seja como na escola, seja como arte-educadores, como arte-terapeutas, como gestalt-terapeutas, né? Mas o que faz uma pessoa buscar a clínica, né? O que a gente trabalha na clínica? A gente trabalha com sentido. Ela vai buscar a clínica quando as coisas estão sem sentido, quando ela está se sentindo desajustada, como ela não está entendendo direito como é que ela está agindo, ela não está entendendo direito as coisas que ela sente, né? E, de alguma maneira, alguma coisa aconteceu que desarrumou, que desequilibrou de uma maneira tão importante que não conseguiu ser reequilibrada e, às vezes, quando é muito forte isso, a vida perdeu o sentido. Então, quando a gente fala do sentido, a gente não está falando da explicação. A gente está falando do sentido da vida, né? Do sentido mais existencial, né? Sei lá, quando a gente tem uma decepção amorosa, né? A gente se pergunta, né? Para que eu preciso de alguém para ser feliz? Eu estou perguntando pelo sentido disso. Qual é o sentido do amor na minha vida? É disso que se trata, né? E a filosofia, ela pergunta por isso. E a fenomenologia, a modernidade colocou o filosofar no âmbito da busca da certeza. Quando Descartes falou, penso, logo sou. Penso, logo existo. Ele apoiou tudo na certeza de um sujeito pensante. Só que a filosofia não foi sempre assim. Os filósofos gregos, eles estavam interessados no espanto, no patos, no patos, né? Essa palavra patos, P-A-T-H-O-S, ela está em patologia. Por que ela está? O patos tem a ver com ser afetado, com passividade, com se espantar.
Por que ela está na origem da palavra patologia? Porque a patologia nasce como uma coisa que a doença ela vem para a gente sem que a gente espere, ela nos afeta. Eu não posso impedir o vírus de entrar em mim. Eu posso me prevenir. Então, a experiência de adoecer é uma experiência de ser acometido. E a filosofia grega, ela pensava em termos de que é quando a gente, de um espanto com o mundo do qual a gente faz parte. Quando a gente se espanta, a gente é instado a criar e a pensar e a refletir e a se implicar na busca do sentido. Tudo bem até aí? Então, Selma, você está sem microfone. Tem uma Selma. pergunta da Fernanda Malte, que eu acho que tem a ver com o que você falou antes de campo, né? Que ela pergunta o seguinte, imagino que tem a ver com a questão da obra de arte também. Dá para falar que o campo, aqui agora, convoca a forma que emerge como figura em ato? Claro, e é isso que eu vou falar um pouco mais à frente também, sobre a expressão. Eu acho que, mas é isso mesmo. Então, pensando, né, no espanto, alguém está pedindo para eu repetir alguma coisa. Marcela. Espanto, se você pode repetir sobre a importância do espanto. O que é o espanto, né? O espanto é uma afetação do mundo. Então, não sei se você é gestalt terapeuta, Marcela, mas quando a gente pensa da experiência da novidade, na gestalt terapia da estranheza, o que é o espanto? É quando eu me encontro com alguma coisa, quando alguma coisa me afeta e me tira do lugar, e me desequilibra, né? Quando eu fico, nossa, eu sou instada a fazer alguma coisa, a compreender aquilo, a agir de alguma maneira. Então, a filosofia grega, o lugar central da filosofia grega era pensar nessa experiência do espanto, nessa experiência admirativa, que nos tira da certeza do que eu já sei, que nos tira do sabido, e é isso que nos movimenta para criar, né? Bom, e aí, o que a filosofia moderna faz? Ela pega isso e diz, não, a base da filosofia não está no espanto, a base da filosofia está na certeza. Porque só eu duvido de tudo, é a dúvida cartesiana, e é só o meu pensamento, é só o cogito, né, que pode criar, me dar essa certeza, né? E, bom, então, não vou passar nisso mais rápido. Então, a certeza, o que ela faz? Esse modelo do pensamento moderno, ele dicotomiza o pensamento em extensão, mente e corpo, res cogitans, todo mundo já estudou isso um dia, res extensa, né? O pensamento e o corpo, mente e corpo, sujeito mundo, né? E o pensamento dicotômico, o que ele faz? Ele pega duas partes, né? Mente e corpo, por exemplo, de um todo, separa. E faz o quê? Pega um dos lados, um dos termos dessa, e reduz ao outro. E estabelece opostos com relações excludentes. Então, é ou o corpo ou a mente. Ou o subjetivo ou o objetivo. A verdade está ou no mundo objetivo ou no cogito. Então, esse pensamento que separa, ele é o problema. Né, o problema das dicotomias que muitos filósofos vão tratar, que a fenomenologia vai tratar e que o Merleau-Ponty vai tratar de uma maneira. Né? Então, ele fala, não é o ou, mas também não é o e, porque essas dimensões, corpo e mente, sujeito e mundo, elas não podem ser vistas como uma unidade indiferenciada. Elas são uma configuração, uma totalidade em movimento, um campo de partes que se configuram, que não são excludentes, mas que, ao mesmo tempo, mantêm o seu sentido de parte, que parte de um todo, compondo uma totalidade, uma configuração, uma totalidade em movimento. Né?
onde um não existe sem o outro. E esse movimento é o movimento da dialética, né? Que para o Merleau-Ponty vai implicar numa dialética sem síntese, porque a dialética, para quem conhece, não é tão importante, mas ela fala de tese, antítese e síntese, né? E o Merleau-Ponty vai dizer, não, porque se a gente ficar com a síntese dialética, a gente vai para um lado do intelectualismo, porque quem faz a síntese é a consciência de um sujeito. Então, é uma dialética, mas que não tem síntese. E eu gosto, a partir disso, de pensar que a gente não fecha uma gestalt. Né? Que a gente não, porque ela nunca completa, não tem uma síntese. Tem sempre uma sobra. E é isso que mantém esse movimento, né, na vida. Bom, então, quais são os elementos que eu acho mais importantes para a gente pensar no Merleau-Ponty? O primeiro deles é essa ideia de campo, configuração ou estrutura, é esse princípio metodológico. Todo o pensamento do Merleau-Ponty está baseado nisso. Ele vai dialogando com intelectualismo, com empirismo, com outros filósofos, com Descartes, com Russell, e ele está sempre tentando pensar em termos dessa configuração que não tem centro num sujeito, nem num pedaço nem no outro. Então, quando a Gestalt fala de um sujeito descentrado, de self a contato, ela está propondo a mesma coisa. Ela está propondo um sujeito que não é um sujeito interiorizado. Entende? Que a gente sempre é no mundo com o outro e a gente está sempre nesse movimento de modificar, o que não significa dizer que a gente é o outro, que a gente está desmanchado no mundo e que a gente não tem uma singularidade, que a gente não guarda uma identidade, porque esse é um processo de transformação que não nos dilui no mundo, mas, por outro lado, não nos permite ser sujeitos fechados e individualizados, fechados sobre nós mesmos. Né? Eu acho que a ideia é essa. Então, ela vai pensar, o Merleau-Ponty vai pensar em coexistência, sempre em termos de coexistência, sem coincidência. Nós coexistimos sem coincidir um com o outro, absolutamente, né? Sem coincidir totalmente um com o outro, né? Ele vai pensar em termos de temporalidade, sempre uma temporalidade deslocada do sujeito, como duração, que pode ser retomada pelo outro e transformada na coexistência. Então, aqui tem uma coisa bem complexa, que eu não vou entrar aqui, mas, grossíssimo modo, o Merleau-Ponty faz um passo além da fenomenologia russeliana, quando ele pensa não nessa consciência que faz a síntese temporal, não na consciência como instantaneidade, mas ele vai se aproxima um pouco do Bergson para falar dessa temporalidade que não é do sujeito, que é do mundo, que é uma instituição e que ela pode ser retomada. E isso está muito... Eu não tenho como desenvolver, porque é um pensamento bem complexo, só para dar uma dica para quem já conhece, já está um pouco nessa leitura. Mas nos meus textos eu discuto isso, em vários textos, principalmente nos mais recentes. Bom, então, o sentido está sempre se refazendo intersubjetivamente, porque não tem centro no sujeito, não sou eu que dou o sentido para as coisas. Então, o sentido do mundo, da vida, das coisas, ele está sempre se refazendo, assim como a linguagem. A linguagem muda. Eu estou acompanhando agora meu neto, que vai fazer 15 anos, ano que vem. E a gente conversa muito, ele joga na internet, eu fico querendo me aproximar, né? E eu vejo ele no chat lá do jogo, quando ele joga ao vivo, e tem uma linguagem totalmente já torcida, distorcida, nova, coisas que eu não conheço, gírias, modos de falar, de escrever, né? Como é que eles estão usando a língua portuguesa, né? Então, é isso. E junto com a linguagem, o sentido. As coisas vão se transformando. Tudo é transformação, né? E não uma transformação absoluta, que se transforma tudo de uma vez, senão a gente desmanchava, né? Mas é uma transformação que vai se dando num processo. Bom, então, esse pensamento de que o sentido está sempre se refazendo intersubjetivamente. Então, vamos borrar essa ideia de subjetividade interiorizada,
para pensar numa subjetividade que é inter, dada no campo, no intermundo, intersubjetiva e de maneira intercorporal, como vai dizer o Merleau-Ponty, né? Esse sentido, a gente não consegue transformar ele em tese. A gente tem que conviver com a ambiguidade, porque a gente não consegue ter certeza das coisas. Então, é um filósofo que vai se perguntar pelo sentido e pela verdade, mas que conclui, por isso ele é conhecido como filósofo da ambiguidade, que a gente não pode ter certeza e que a gente necessariamente tem que conviver com o sentido de ambiguidade, né? E de inacabamento, né? E todo mundo aqui pode reconhecer o que eu estou falando na sua própria existência, né? E quando a gente quer loucamente ter certeza, a gente se neurotiza, porque é impossível ter certeza. E isso é o que há de belo também na vida, porque a vida pode ser eternamente nova, ela pode ser uma eterna transformação, né? Então, com isso ele também borra as fronteiras de atividade e passividade, porque a atividade, essa ideia de que a consciência é ativa e ela pode significar tudo, né? Ele vai borrando isso e vai trazendo a ideia de atividade e passividade, que é uma outra conversa com a Gestalt na questão do modo médio, que não é nem ativo nem passivo, porque essa concepção implica que nós somos no mundo e que a nossa relação não é da gente sobre o mundo nem do mundo sobre a gente, porque não tem centro, lembra que eu falei? Que não tinha centro nem um lado nem no outro? Então, a gente vai nesse zigue-zague, de mim para o outro, do outro para mim, de mim para o outro, do outro para mim, no diálogo, na dialética, na hiperdialética. Essa é a nossa condição existencial, né? Então, isso borra também as fronteiras entre consciente e inconsciente, né? E eu vou falar um pouquinho do inconsciente mais na frente. Então, nossa condição é ser no mundo com o outro, né? E a diferença do outro, que é um outro corpo como eu, mas que também é diferente de mim, né? Que a gente não se desmancha, a gente mantém uma singularidade, isso me provoca e me exige respostas. E o corpo, para o Merleau-Ponty, é esse corpo como movimento que gesticula produzindo sentido e respondendo a essa falta de sentido que me provoca a curiosidade de saber. Então, é nesse movimento dialético, quando eu encontro com a diferença, quando eu encontro com a novidade do mundo, né, que eu sou convocado a criar. A Gestalt vai falar ajustamento criativo. Eu sou convocado a criar. Quando eu me desequilibro, a Laura Pires dizia que é quando o cliente se desequilibra, que esse é o momento fértil da terapia. Por quê? Porque quando eu me desequilibro, eu saio da minha certeza. Eu saí da minha zona de conforto. Eu saí daquilo que eu já sei e eu vi que eu não sei alguma coisa, que não é como eu esperava, não é como eu imaginava. E é isso que movimenta a criação. Quem é artista sabe que a criação é sempre uma resposta para uma inquietação, para uma angústia, por uma angústia. Alguém falou, só sei que nada sei, né? Nosso querido Sócrates, né? O Sócrates, quando ele falou da maiêutica e da dialética socrática, é isso, né? Com as nuances aí específicas. Então, a expressão é essa resposta ao campo, é essa gesticulação corporal que institui alguma coisa, que faz aparecer uma forma e que porta um sentido. Então, uma novidade, sei lá, alguém me diz alguma coisa e eu falo, aqui tem um gesto corporal expressivo. E essa expressão não é daqui de dentro. Essa expressão é desse encontro. É dessa interação. Entende? É dessa interação do modo como eu estou vivendo junto com você. Não é nem no modo como eu estou vivendo sozinha. No modo como nós estamos vivendo. Tá? Então, a expressão, essa resposta ao campo, é uma gesticulação do corpo que faz aparecer essa forma, né? E é no desequilíbrio,
diante da novidade, que nos interroga e nos tira da certeza que a gente cria, transgride e ultrapassa a forma antiga, né? Quem nunca viveu uma experiência e conta, né? Olha, isso foi antes de tal coisa e depois de tal coisa. Porque tem algumas experiências que são muito instituintes, que provocam um desvio muito grande na nossa modo de ser, que desarrumam tudo. E muitas vezes é nesse momento que as pessoas vêm para a terapia. É quando tudo saiu do lugar, né? E ela chega e o nosso papel é convidá-la para formar e não para dar explicações. Ela quer explicações, mas a gente não vai dar, né? Porque a gente não tem. A gente não pode, porque o que é curativo, né? O que é restaurador é justamente essa possibilidade expressiva, né? Expressiva dada nesse campo, mundo aqui com o terapeuta, né? Então, a expressão envolve esse poder criador de realizar esse trabalho de produção de sentidos que vão se sedimentar e se tornar elementos do mundo, vão se tornar objetos culturais, formações ideológicas. Então, quando alguém escreve uma poesia, né, e essa poesia cai no mundo, ou quando alguém próximo de nós diz uma coisa que nos marcou muito, que nos fez ver de uma maneira diferente, isso cai no mundo. Isso cai no mundo e provoca uma mudança no mundo. É uma reação de contágio, né? Digamos assim. A gente vai se contagiando, porque quando eu crio e a minha criação vai para o mundo muda. O mundo muda, o outro muda, e isso me muda também. E eu mudo o mundo. Então, é essa relação de movimento eterno, infinito, que só cessa quando a gente morre, né? Então, esse tema da expressão ele está super presente na obra do Merleau-Ponty e vai assumir uma importância maior a partir da fenomenologia da percepção e de modo coerente, como que eu venho tentando expor aqui, a noção de expressão para ele não significa botar fora algo do pensamento ou da interioridade do sujeito, mas sim a expressão é um ato corporal em situação. Tudo que eu falei aqui foi baseado nisso, né? Essa expressão gestual, dado nessa estrutura eu, outro mundo, no campo, né? E aí ele vai falar da arte como fala e como linguagem indireta. E vai dizer que tanto o pintor quanto o escultor lidam com essa estrutura eu, mundo, outro e pensar o ato expressivo como um trabalho, como essa practognosia, uma praxis, né, que produz saber, né? Então, esse trabalho que responde ao mundo, responde a uma dimensão invisível do mundo, que nos atinge sensivelmente. Então, mais para frente eu vou falar um pouco do que significa essa dimensão invisível do mundo, mas o mundo não é só o que a gente vê, né, gente? Né? Entre tudo que se apresenta aqui para o meu olhar, a gente corporalmente, a gente entra em contato com as nuances, com o que está com o que está em volta das palavras, né? Com o que está subentendido no gesto, nas expressões. Então, o mundo, o que se apresenta na nossa experiência, tem uma atmosfera que não é totalmente visível objetivamente, que não é vista, que não é visível, que está implícita ali e que a gente pode viver uma vida inteira sem se dar conta de nada disso. Só sendo levado pelas coisas objetivas. E tudo que é objetivo, tudo que é nomeado, já ganhou um significado. E se a gente fica só nessa dimensão, a gente fica só com o que já está pronto. E perde a nossa capacidade inventiva, a nossa capacidade criadora, né? Então, o Merleau-Ponty está lidando com essa questão, né? Lembrando, né? O problema dele não é a consciência que dá sentido para o mundo, né? Nós estamos imbricados no mundo. E aí ele vai conversar com a arte, ele vai buscar na arte o lugar por excelência da expressão, né? Por quê?
porque o campo da arte, ele vai dizer, é um campo livre da imposição das instituições científicas e filosóficas. Mônica, uma pergunta. Ele era artista? Ele tinha alguma produção artística? Não, ele era poeta. Era? Não, eu que estou dizendo, né? Ele é um filósofo, mas ele escreve poeticamente, então ele era um poeta, né? Mas ele não era um pintor, nada disso. Então, é muito legal essa ideia de que o campo da arte, ele é o lugar por excelência porque ele não tem imposição, né? O artista, ele fala, é o único que não tem compromisso com o status quo da cultura instituída, né? E o artista é aquele que tem o direito de inventar, ele não tem que seguir regra. Nós todos estamos no âmbito de instituições, nós estamos no âmbito da ciência, então no âmbito da ciência psicológica, da gestalt terapia, que não é tão científica, que tem essa coisa, mas a gente tem princípios teóricos que a gente precisa seguir, a gente não pode fazer qualquer coisa. E o artista, ele não tem que seguir nada. Ele não tem que seguir o status quo. Pelo contrário, um artista que se repete ou que repete outros artistas, ele cai no ostracismo. Um artista que é reconhecido é aquele artista que é capaz de se reinventar, que é capaz de surpreender, que é capaz de nos espantar. Né? A poesia é a arte do espanto. O que a poesia faz? Ela diz de uma maneira que a gente não esperava. E ela nos espanta porque ela diz coisas que a gente sente e não consegue dizer. Ela diz o indizível. Né? No livro Gestalt Terapia, tem uma parte interessantíssima sobre a poesia, a prosa, etc. Realização e poesia. Exato. Verbalização e poesia. Então, ele vai dizer, a tarefa do artista é criar obras de arte e objetos culturais que, como expressão nessa concepção que a gente discutiu, sejam respostas sensíveis ao mundo no qual o artista vive. E essas respostas portam expressões do mundo que está aí. Né? É por isso que um artista faz uma música, ou uma poesia, ou um filme, e muitas vezes aquilo se espalha como rastilho de pólvora, né? E todo mundo, de repente, fica louco por aquilo, porque aquilo instituiu visivelmente, trouxe para o visível coisas que todo mundo estava sentindo, que estavam no mundo, mas que a gente não estava vendo. É isso mesmo. E aí aquilo explode, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo vibra, porque é como se ele estivesse dizendo de mim, de como eu me sinto nesse mundo, né? Eu acho que as redes sociais, elas abriram espaço para muitas expressões que não são formalmente artísticas, mas de pessoas que às vezes nos falam coisas, né? E no próprio diálogo com os clientes, né? Às vezes o cliente fala uma coisa que me emociona, que fala de mim, e aí eu brinco, né? No final a gente sai dali e fala, nossa, devia falar assim, né? Nossa, hoje quem vai te pagar a sessão sou eu, viu? Para fazer uma piada com isso, né? Porque é isso, porque a gente não fala da gente só, né? Quando a gente fala verdadeiramente, a gente fala do mundo, a gente fala desse intermundo que está presente. Né? Por isso, Mônica, então, e só uma coisa, se usa muito entre os gestalt terapeutas e os artes terapeutas também tem uma expressão que me irrita profundamente, que é botar para fora. Em vez das pessoas falarem que tiveram uma expressão poética ou uma expressão artística, botar para fora, como se tivesse algum conteúdo somente interno que a pessoa põe para fora. E isso não é isso, né? É isso que eu estou querendo aqui o tempo todo combater, porque isso virou uma espécie de cacuete. E esse cacuete nasce de uma psicologia profunda, de uma psicologia de um inconsciente profundo, que já é relida também de outra maneira, porque a psicanálise não se lê mais dessa maneira. Claro. Né? Mas
é uma leitura mal feita da psicanálise, né? Mas, assim, a gente veio com essa ideia de subjetividade que não nasceu na psicanálise, ela nasceu lá na filosofia moderna, né? Com esse cogito, com esse eu solipsista fechado sobre si, aí o romantismo com essa ideia de um eu profundo que explode, que põe para fora, que está na base da psicanálise, né? Enfim, e aí tem todas, mas a Gestalt fala self é contato. E a fenomenologia não coaduna com essa ideia, né? Então, o Merleau-Ponty, quando ele fala então que o artista vai expressar o mundo que está aí com a sua sensibilidade de escutar, né? Ele vai dizer que a arte é linguagem indireta. Que é um texto que eu acho lindíssimo, é um texto complexo, mas que eu amo de paixão, que se chama A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio, né? Onde o Merleau-Ponty vai falar, então, dessa expressividade da arte como uma maneira de dar forma àquilo que já está, as vozes do silêncio, né? Aquele silêncio do mundo, isso que eu falei, aquele invisível do mundo, aquela dimensão do mundo que não está objetivada, mas que está ali, né? Então, nesse texto, ele se contrapõe a uma tese do André Malraux de que a pintura moderna seja um retorno ao sujeito, né? Porque a pintura moderna, o que ela faz, né? Descentrar o olho, desnaturalizar a percepção, acho que eu ainda vou falar isso mais na frente, né? Mas e o surrealismo, os sonhos, enfim, toda essa pintura moderna que rompe com a representação, com o mimetismo, né, do quadro, o que essa pintura... o André Malraux diz que isso é um retorno ao sujeito na arte, né? E o Merleau-Ponty vai dizer não, que o problema que a pintura moderna coloca é bem diferente. Que esse problema nos leva a pensar a criação não como subjetividade, mas como expressão. E que mostra vou citar o Merleau-Ponty, de que modo estamos entranhados no universal por aquilo que temos de mais pessoal. E é muito legal para a gente na clínica pensar isso, né? Porque, então, na criação, eu dou forma a esse silêncio do mundo a partir do campo, né? Só que eu faço isso com a minha singularidade, com a minha pessoalidade. Estou toda arrepiada, é lindo isso, é isso mesmo. Não é mesmo? Porque às vezes as pessoas ficam achando que expressão do campo é como se você perdesse toda a sua singularidade, né? Você só desse voz ao que está em volta. E você poder dar voz ao silêncio através da sua expressão singular, isso é muito lindo. Eu sou apaixonada por esse texto, né? E aí ele vai discutir o estilo para falar disso, né? E eu, em alguns textos meus, eu falo do estilo, que a Laura também falava bastante do estilo. Ela falava que a terapia tem que recuperar o estilo pessoal, né? Então, ele vai discutir o estilo como uma personalidade entrelaçada na generalidade, né? E aí ele vai falar do estilo como um sistema de equivalências perceptivas e motoras que vai nascendo espontaneamente do corpo. E aí o trabalho é uma espécie de trabalho lúdico que o artista faz. E a ludicidade tem a ver com montar e desmontar. E é um trabalho que não é ativo nem passivo, né? A atividade sempre remete à consciência nesse campo filosófico. Então, a atividade implica esse sujeito que quer fazer alguma coisa, que molda o mundo do jeito que ele quer. E o trabalho lúdico, não, ele é ativo e passivo. E eu lembro, não sei se vocês conhecem, do trabalho da Lygia Clark, quando ela conseguiu fazer os bichos, ela disse que ali ela conseguiu encontrar essa organicidade, que é um movimento de criação que não é puramente ativo. Então, o bicho é aquelas esculturas em metal que tem várias dobradiças e vários planos. Quem já experimentou o bicho, ele já foi a São Paulo várias vezes em exposições, sabe que você mexe com o bicho
mas o bicho mexe com você de volta. De volta não, ao mesmo tempo. Você não consegue fazer o que você quer com o bicho, né? Senão ele quebra. E ali, nessa obra, ela encontra o espaço expressional, que é justamente isso que o Merleau-Ponty fala, desse movimento lúdico de desmontar e montar, né? Mônica, estão perguntando aqui em que texto do Merleau-Ponty que tem essa citação que você falou sobre a singularidade, sobre dar vozes ao silêncio? Na linguagem indireta e as vozes do silêncio. E aí, esse estilo é esse trabalho lúdico, que é um trabalho dos olhos e das mãos, um trabalho do corpo perceptivo, motor, né? Sensório, motor. E o estilo nasce à revelia. Então, o estilo, ele germina na superfície da experiência e ele vai se visibilizando na obra, na pintura, na escritura, e vai deixando uma espécie de rastro, né? Na pintura, no trabalho daquele artista. Então, se eu pegar um texto de Gestalt para ler, eu posso reconhecer, esse texto é da Selma. Se alguém pegar um texto meu que não tiver nome, que conhece a minha obra, é capaz de reconhecer, esse texto é da Mônica. A gente vê um quadro e fala, isso aqui é o Van Gogh. A gente vê uma música e fala assim, essa música aqui, isso aqui é Caetano. Isso aqui é Chico, né? E é isso que é o estilo. E Caetano, Chico, não falam deles. Por que eles são artistas consagrados e eternos? Porque eles falam daquilo que está aí, daquilo que nos toca, que nos aflige, que nos movimenta e que a gente não consegue, muitas vezes, ver, não consegue dizer. E é por isso que os regimes fascistas querem acabar com a arte. Né? É por isso, é justamente por isso. Porque ela dá visibilidade ao invisível, digamos assim, né? Bom, então, o estilo é uma maneira típica de habitar o mundo e de significar o mundo. Mas não é e ele borra, então, essa ideia de um sujeito singular ou de uma universalidade. Se eu sou individual, como a Selma ressaltou, ou se eu sou mundo, entende? Porque eu sou uma singularidade que vou construindo o mundo por uma forma de ver o mundo, que não é sempre igual. Porque se ela ficar sempre igual, eu começo a repetir. Se ela ficar sempre igual, significa que eu me apaixonei pelo meu estilo. E muito artista se ferra nisso. Fiquei muito apaixonado pela minha obra, e aí eu não consigo mais, eu me desconecto de tudo, me desconecto do mundo. E começo a fazer aquilo, repito aquilo, repito aquilo, repito aquilo. O Woody Allen tem uma questão mercadológica também, né? Oi? Às vezes tem uma questão mercadológica, né? Como os 500 quadros de Volpe com bandeirinhas, tal, né? Isso. Então, ou eu me apaixono por mim, ou o mercado se apaixona por mim, né? E é uma armadilha, né? Bom, então, é isso. O Merleau-Ponty, ele vai falando que o artista o mundo é percebido, né? E o artista, ele vai fazendo uma deformação coerente, recriando o mundo e desatando os laços costumeiros entre as coisas. Eu acho isso muito bonito. Que esse trabalho lúdico é de desatar os laços costumeiros entre as coisas. Então, na clínica, a gente tem que desmontar muitas vezes, né? E não ter pressa de montar. Quer dizer, a gente, né? O trabalho trata-se disso, né? Da pessoa poder brincar, desmontar e montar, né? Que nem a criança, quando tem um brinquedo que ela quer desmontar, tirar a rodinha e tal, e depois montar de novo, e muitas vezes ela não consegue montar de novo. Enfim, é esse trabalho lúdico que o adulto muitas vezes se distancia dele, né? Então, a pintura, ela retoma e ultrapassa uma certa conformação do mundo. E o estilo é um índice dessa deformação
que a pintura faz no mundo. Então, a gente pode dizer que a obra de arte, ela institui, ela é falante, no sentido que o Merleau-Ponty diz, de uma fala que é falante, ou seja, que traz o novo, que coloca uma novidade no mundo, que transgride, né? Bom, e a Marilena Chauí vai falar que essa deformação, que essas operações do artista são um afastamento em relação às normas de sentido, né? E aí é isso, a arte é transgressora. Ela nos ajuda a combater e a enxergar as normatividades, porque a tarefa principal da arte é estranhar, é provocar desvio, né? Então, assim, o Merleau-Ponty trabalhou com a perspectiva... Tá indo, gente, tá? Mônica, eu queria te dizer, eu pessoalmente estou achando maravilhoso, né? Mas eu queria te dizer que já são quase 4 horas, são 15h57, então talvez você resumisse essa parte para abrir para perguntas depois. O que é que você acha? Tem alguma... Pode ser. Terminar o que você estava querendo trazer? Pode ser, mais 5 minutinhos aqui para eu fechar o raciocínio. Ok. Bom, então, quando o Merleau-Ponty dialoga com a arte moderna, ele está questionando justo isso que eu falei, a perspectiva, a representação, porque ele estava interessado nesse sentido em estado nascente, que eu falei lá no começo. O nascimento do sentido, esse sentido em estado nascente não normatizado, né? Ele falava que ele não queria paisagem decente, que a arte ela precisa provocar um trabalho perceptivo. E eu acho que isso é muito importante, descentrar o olho e desnaturalizar a percepção, né? E esse trabalho implica um resgate da capacidade sensível, dessa nossa capacidade de ver, de sentir, de se afetar, né? Para ver além do que a gente vê sempre e nos conectar com essa dimensão mais implícita, hoje né? em dia, né? Num período de tanta desensibilização que a gente está vivendo, né? E é isso, né? Esse é o problema de sempre, né? As políticas do corpo. Foucault falou muito bem disso. Enfim, de dessensibilização do corpo, de disciplinação do corpo. Disciplinar o corpo é dessensibilizar o corpo, é normatizar, né? Exatamente. E aí, eu acho que tem uma coisa que eu queria falar ainda, que é a questão do inconsciente. Porque o Merleau-Ponty, eu acho que esse é um tema que sempre nos movimenta, né? Porque ele pensa no mundo, né? Isso na última fase do trabalho dele, como esse mundo que tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível, como eu já falei aqui com as minhas palavras, né? E essa dimensão invisível, ela sustenta o visível, ela é uma profundidade do mundo. Então, ela está aqui debaixo, e isso é muito importante. Ela está no profundo do mundo e não do sujeito, né? Então, para ele, essa dimensão invisível, que sustenta o visível, ela está aí. E isso é que é o silêncio. A dimensão é o silêncio por quê? Porque ainda não foi falado. E por isso a gente quer a fala falante, a fala que fale o que está aí em silêncio. Entende? O silêncio é isso que está aí. Então, ele vai pensar o inconsciente como um sentido que está sedimentado. Sedimentado é isso que cai no mundo e vai sedimentando e vai virando de todo mundo e de ninguém em particular, e a gente automatiza. Então as coisas vão se sedimentando, se naturalizando. E a gente pensa que é natural que tal coisa aconteça, é natural que tal coisa aconteça. Então, esse sentido, ele é inconsciente porque ele é invisível, não é objeto. Ele é uma armadura que impregna o nosso modo de perceber as coisas. E ele diz que a filosofia vai buscar a verdade e o sentido. E ela tem que buscar isso não no interior de nós mesmos, mas no campo. Entende? Ela tem que buscar isso no campo. E o artista é esse cara que encontra isso primeiro que o filósofo. A Terezinha está perguntando aqui se você poderia falar sobre a relação, a semelhança, a diferença entre artista e um artista e o gestalt terapeuta ou um psicoterapeuta. Oi, eu posso fazer uma pergunta, porque foi falado para eu fazer no final, mas acho que esbarra na minha dúvida. Porque... Vocês estão me ouvindo?
Eu sou Ariane Nascimento. Tá. Eu não tenho conhecimento apropriado da Gestalt, sou recém-chegada. Eu fiz uma formação com ênfase na fenomenologia. Enfim, como você pensa ou descreveria essa situação dos rótulos de psicólogo artista ou terapeuta artista, quando não se há o que até o momento eu compreendo como um compromisso, mas eu acho que em alguma instância dialoga com o estilo, a maneira típica de habitar o mundo. Por quê? Porque o artista ele não tem uma regra, mas exige-se do profissional artista uma abertura para a experiência estética dele. Então, recorrentemente, ele descrever sobre a história, o histórico, costurando com essa experiência estética. Isso vai dizer sobre o processo, a poética, enfim, tem uma pesquisa. E aí existe um incômodo impessoal quando existe do psicólogo ou terapeuta a experimentação, mas, entre aspas, não há esse compromisso. E aí, como você compreende esses rótulos? E eu acho que dialoga com essa pergunta sobre a possível diferença entre gestalt terapeuta e artista. Tá. Beleza. Se vocês me dão licença, eu prefiro concluir aqui e eu responder. Eu anotei aqui. Sim, essas duas questões, tá? Então, gente, só para concluir mesmo, pensar que... Então, o que ele vai dizer, né? Como é que a gente explora essa dimensão invisível? E essa pode ser uma pergunta nossa, de clínicos, né? Como é possível explorar essa dimensão invisível? Como é possível ver o invisível? Eu acho que a Gestalt terapia tem uma resposta maravilhosa. Com a experiência estética. Os critérios estéticos da Gestalt terapia, o brilho, a forma, o como, isso tudo está na volta do que a pessoa está dizendo. Isso tudo compõe a forma, né? E por isso a gente trabalha de frente, cara a cara, né? Porque a gente trabalha com essa expressividade corporal mais ampla. Mas o que o Merleau-Ponty vai dizer? Que o único modo de explorar essa dimensão invisível é com o corpo. É com os sentidos, com a visão, com o tato, com o olfato, a visão e o movimento. Então, por quê? Porque nesse fundo, a ideia está aí, os sedimentos não estão aí, a cultura não está aí, os modos de sentir, de perceber e de olhar. Eu tenho falado muito da branquitude, né? Como linhas de força, como modos de ver que estão aí nesse fundo, informando o nosso modo de ver, né? Então, como é que a gente pode se aproximar com o corpo, né? Só que ele vai dizer que reabilitar o sensível, reabilitar essa capacidade sensível que tem o artista é fundamental para explorar essa dimensão e para se transformar, para transformar o mundo, para buscar o sentido verdadeiro, né? E aí, só que essa exploração não nos permite transformar isso em tese. Reflexivamente. E hoje, na live da BG, se alguém viu, o Ari falou disso. Quando ele falou que o sentido é a busca eterna do sentido. Porque o sentido, a gente não consegue aprender completamente. A gente consegue explorar sensivelmente essa dimensão, entrar em contato com ela, e quando isso alimenta a expressão, isso ganha visibilidade. Mas a expressão artística e a expressão na clínica, ela não é uma expressão que dê conta de tudo. A gente não consegue transformar tudo que a gente sente e que a gente percebe numa ideia completa, numa tese, nesse sentido, né? Então, ele vai falar da fé perceptiva, que essa nossa adesão ao mundo, a nossa fé no mundo, é sempre tecida de incredulidade, sempre ameaçada pela não fé. Olha só que lindo, um filósofo falando de fé, né? Que é uma fé corporal, sabe? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Então, é isso, né? Essa fé, que a gente só tem fé quando a gente está no corpo, quando a gente põe o corpo para jogo. A gente só tem fé na vida, na gente, no mundo e no outro, quando a gente põe o corpo para jogo. Quando a gente se abre. Quando a gente abre mão das nossas certezas, das nossas ideias certeiras. E se joga. Né? Quando a gente está no abismo e se impulsiona para voar. Né? É isso que nos permite, né? E eu acho que é isso, assim. Eu quero encerrar com uma frase do Merleau-Ponty, né? Enfim, é difícil escolher uma, mas eu vou bater aqui com fé, que eu adoro, que é assim que ele fala, olha, do pintor, né? Ele fala: o olho vê o mundo, e aquilo que falta ao mundo para ser quadro, e o que falta ao quadro para ser ele próprio. E sobre a paleta, a cor que o quadro espera, e vê, uma vez feito, o quadro que responde a essas faltas, e vê os quadros dos outros, as respostas outras a outras faltas. Né? E nesse laço sensível, onde o olho se comove pelo impacto do mundo e o restitui ao visível através dos traços da mão, o artista vai conferindo existência visível ao que a visão profana crê invisível. E, enquanto pinta, pratica uma teoria mágica da visão, pois as coisas do mundo passaram por ele. O mundo gravou nele a cifra do visível. Então, é isso. E, enfim, agora vamos aí, posso responder a essa questão aqui, né? Vocês querem que eu já responda essas duas questões aqui? Da Terezinha, né? Que lindo, arraso, maravilhoso, obrigada. Mas eu acho que seria... Estão perguntando muito de que texto, que é essa frase que você citou agora. O Olho e o Espírito. O Olho e o Espírito, que é o último livro que ele escreveu completo em vida. Porque o Visível e Invisível ele deixou as notas e morreu com o livro em cima da mesa. Então, enfim, foi organizado a partir das notas que ele deixou. Então, gente, eu acho que seria interessante, acho que as coisas que a Mônica trouxe são muito instigantes, né? Eu acho que tanto para quem mexe com arte terapia, como para quem trabalha com terapia, gestalt terapia, né? Que é uma outra forma de ser artista, né? A gente, no trabalho terapêutico, não deixa de ser um trabalho de arte num outro enfoque. Né? Então, talvez essa seja a primeira pergunta para você, né, Mônica? A pergunta da Ariane combinada com a da Terezinha. Você quer que elas repitam? Não, eu anotei aqui, eu acho que eu entendi. Se eu responder e não tiver entendido, a gente dialoga mais. Né? Então, eu acho que é isso. A Gestalt, tudo que eu falei aqui é muito também contaminado pela Gestalt terapeuta que eu sou, né? Então, eu brinco que eu já não sei mais o que é Gestalt terapia, o que é Merleau-Ponty. De brincadeira, mas não exatamente de brincadeira, porque no meu corpo já está tudo muito junto, né? Então, eu acho que eu penso muito a clínica, né, nessa perspectiva, né? A clínica da Gestalt terapia é uma clínica da experiência, né? Quando eu dei o título para o meu livro A Poética da Experiência, Gestalt terapia, Fenomenologia e Arte, é porque eu acho que a Gestalt terapia é uma poética da experiência e uma política da experiência, né? Então, o psicólogo, o Gestalt terapeuta, né? Por que ela é uma poética da experiência? Porque a gente trabalha com o que está acontecendo aqui agora na experiência.
E isso que está acontecendo aqui agora é um diálogo. É um diálogo um diálogo dado de um campo. Então, tudo que acontece aqui agora me implica nesse diálogo, eu, o cliente, o terapeuta, e implica o mundo que está aqui de baixo. Tudo que uma pessoa fala, ela traz com ela o mundo. E quando o mundo emerge na fala dessa pessoa, esse mundo não é só dela, esse mundo é meu também. Então, a ideia da situação, que eu trabalhei muito, ela fala disso, né? De um mundo compartilhado, desse campo, e também a função personalidade também é um compartilhamento, né? Do mundo, valores, crenças, esses sedimentos, muitas vezes normativos, que estão aí no mundo. Então, a terapia é uma abertura de um espaço de criação, de desmontar e montar. É um espaço lúdico, onde eu vou desmontar ideias preconcebidas, normatividades que me fazem sofrer. Eu vou desmontar conceitos, coisas que eu introjetei, que vieram da minha família e que não são minhas. Então, a terapia é uma forma assim, de desconstruir, de desmontar e de montar de outra maneira. E isso é um trabalho de criação. É um trabalho de criação que traz o mundo, traz a família, traz os parceiros, traz os amigos, traz a sociedade, né? Tudo está aqui, né? Nesse mundo que a gente vai remontando e ressignificando. E quando a gente fala espontaneamente, quando a gente experimenta, quando a gente faz uma experimentação, o que a gestalterapia quer? Ela quer justamente que venha esse gesto espontâneo. Esse gesto vem espontaneamente trazendo e dando visibilidade ao que está invisível. Né? Esse gesto expressivo vem dando visibilidade ao que está invisível. Né? Eu me lembrei de uma cena, não sei se eu tenho, dá assim, um exemplo que eu acho que fica bem claro, que é até muito engraçado, que eu, há muitos anos atrás, atendi uma pessoa, eu não uso muito os experimentos clássicos da gestalterapia, mas agora me veio esse, que é um experimento clássico da Gestalt, que é a cadeira vazia. Eu tinha essa pessoa, né, que tinha 1000 conflitos com o marido, com os filhos adolesceram, quer dizer, adulteceram, e ela sempre foi aquela mãe que cuidava de tudo, que resolvia tudo, que levava os filhos para lá e para cá, e que tinha uma relação ruim, mas ela ficava nesse meio, reclamava que o marido não ajudava, mas deixa estar que ela queria controlar tudo e queria, enfim, ser aquela mãe que toma conta do pedaço, né? E aí, bom, aí tinha muita coisa envolvida e tal, mas nesse dia ela chegou falando de uma briga que ela teve com o marido, que o marido que tinha acontecido uma coisa horrível, que o filho tinha feito uma besteira muito grande e que ela teve que lidar com tudo sozinha, porque o marido é um inútil, porque o marido não fala nada, que não se posiciona, não sei o que lá, e ela reclamando muito. E aí eu convidei ela para... Ela estava falando muito dele, e eu falei, você não gostaria de falar como se fosse... E ela já tinha feito... Com essa cliente isso funcionava muito bem, né? Eu já tinha feito isso antes. Aí eu falei, você não quer experimentar falar com ele ao invés de falar dele? Fazer aquele diálogo que a gente faz de vez em quando? Aí ela falou, quero, mas eu vou fazer do lado, porque a gente estava no carro. Aí ela já criou o jeito dela de fazer. Aí ela pegou a cadeira, levantou, pegou as duas cadeiras, botou uma do lado da outra. E aí, quando ela era o marido, ela fazia assim, porque ele estava dirigindo. E aí ela ia para o lugar dela e começou a fazer. Né? E eu lá olhando. E aí ela foi para o lado dele e falou, aí ela foi para o lado dela e falou, você não participou, o fulano fez isso, foi uma situação muito difícil, ele está precisando ser enquadrado, e você é o pai, e não sei o quê. Aí voltava para o lugar dele e ficava. Aí voltava para o lugar dela. Você não vai falar nada, não é possível, nem aqui você vai se apresentar, você se omite muito. E aí voltava para o lugar dele e ele ficava. Aí ela voltava e falava mais um pouco. Aí daqui a pouco ela voltou, aí ele falou, quer saber? Vocês escondem tudo de mim, vocês me fazem de bobo, você resolve tudo, e só quando dá merda que você vem atrás de mim. Aí ela falou isso, saiu da cadeira, foi pro lugar dela e falou, você viu o que ele falou?
Ela virou para mim. Então, assim, foi muito engraçado, porque ela foi muito... Ela ficou muito espantada com o que o marido falou. Só que quem falou foi ela, através dela, né? E nesse momento ela se deu conta, né, nessa expressividade, né, que foi dada na proposta de fazer uma experimentação. Né? Nessa experimentação, ela sai um pouco dessas representações. Também é uma maneira de poder entrar na experiência. Tem 1000 outras maneiras de fazer isso. Eu gosto de fazer isso pelo diálogo, simplesmente. Mas, enfim, eu acho que a gente tem muitos recursos na Gestalt terapia que podem levar a isso. Mas o importante é que a Gestalt trabalha com o presente. Então, o terapeuta ele pode criar também, no estilo dele, formas de ser terapeuta, assim como o artista. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Só que cada cliente traz com ele uma singularidade diferente e um estilo diferente. Então, eu penso que o estilo do terapeuta ele pode ganhar várias nuances, porque o estilo ele vai se desenvolvendo com o cliente, porque a gente não é o mesmo terapeuta com todos os clientes. A gente não cria, a gente não age do mesmo jeito com todos os clientes. A gente vai assumindo diferentes estilos, diferentes formas, né, de ser terapeuta. E eu acho assim que eu só tenho um pouco... Então, nesse sentido, a gente pode se entender como um artista, né, como um inventivo, mas eu acho muito importante a gente pensar é perigoso a gente pensar na gente como artista se a gente entender que o artista é ativo, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que essa pessoa que chega, ela traz a existência dela como se fosse uma obra. Eu acho que a existência da gente é uma obra aberta e inacabada, né? Então, eu acho que eu coloco muito o terapeuta também nesse lugar do espectador, que admira essa obra e que é afetado por essa obra e que, ao ser afetado, co-constrói essa obra junto com o cliente. Então, Mônica, ele diz que a criação continua nos olhos de quem vê. Quem fala isso? Rudolf Arnheim. Ah, A criação continua nos olhos de quem vê, que o observador ele não é passivo. Isso, né? Exatamente. Então, eu gosto de pensar nessa cocriação. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Sim, muito obrigada. Eu queria dizer uma coisa que me emocionei quando você estava falando, que acho que uma experiência muito recorrente dos clientes que vêm à terapia, né, que procuram a terapia, por um sentimento de sofrimento, de se sentir excluído do mundo, que esse mundo não é para mim, não tem lugar nesse mundo para mim, eu sou diferente de todo mundo, né? E esse sentimento de exclusão e de poder, mesmo quando você trabalha com arte-terapia ou com algum tipo de produção de expressão artística, poder olhar isso e ajudar a pessoa a ver que essa sua expressão é uma expressão do mundo, não é uma expressão só dela, eu acho que tem um poder terapêutico imenso, né? Sensacional. Que é aquela história de quando você fala da sua aldeia, você está falando do mundo, né? Nossa, que lindo isso. Selma, queria dar uma palavrinha, porque está difícil escrever. Eu queria agradecer a Mônica Ponti e a você, sem dúvida, né? Mônica Ponti. E a todos. Fatimia. Queria recriar um aforismo aí. Me espanto, duvido e recrio. Logo existo. E queria falar uma poesia bem curtinha do Chacal, que foi meu contemporâneo no colégio. Ele diz: só o impossível acontece. O possível se repete, se repete, se repete. Beijão a todas. Como é que é a frase? Repete a frase. O meu aforismo ou a poesia? Os dois. Os dois. Me espanto, duvido e recrio. Logo existo. E a poesia do Chacal: só o impossível acontece. O possível
se repete, se repete, se repete. Que lindo. Obrigada, adorei tudo. Inclusive as outras figuras do campo que eu não conheço. Saudade de você. Vou pegar emprestado esse aforismo aqui, mas eu te dou o crédito. Legal. Gostei. Gente, a gente tem mais 8 minutinhos. Eu queria dizer para as pessoas que estão aqui, se vocês quiserem receber as divulgações do Departamento de Arte e Terapia, aproveitem esses 8 minutinhos para mandar aqui no chat o seu e-mail, que a Natália e a Yara vão anotar para poder incluir. E-mail, né? Ou WhatsApp? E-mail? Estou perguntando, Yara. Malu. Sim, eu coloquei as redes Que eu vi a Malu. e o e-mail do departamento, caso queiram seguir as redes. Então, alguém quer fazer algum comentário mais? Ou, Mônica, você... Eu achei assim tão rico, eu fiquei emocionada. Emocionada. Eu acho que você trouxe palavras a um sentimento de pertencimento ao mundo, né? Que é muito caro, que eu acho muito importante. E eu queria, assim, não precisa ser perguntas, as pessoas podem falar ressonâncias, né? Como que chegou em vocês essa fala? Como é que a gente está saindo? E se você quiser complementar alguma coisa também. Eu queria ouvir, queria deixar esse espaço aberto, assim. Eu queria aproveitar a oportunidade só para dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui. Porque, assim, o campo, né, é essa coisa maravilhosa que vai trazendo coisas para a gente. E ontem eu estava lá, né, olhando o Instagram e de repente eu vi, né, que ia ter esse encontro aqui hoje e estou aqui, nossa, completamente atravessada. Coisas que acontecem no momento, assim, né? Que acontecem quando tem que acontecer, né? E fez muito sentido estar aqui e, enfim, assim, queria muito agradecer por essa oportunidade de vocês estarem compartilhando esse conhecimento e essas coisas maravilhosas, porque já atravessou, já estou sentindo e indo aqui. E esse caminho é exatamente o caminho que eu estava seguindo. Então, nossa, estou de coração quentinho. Muito obrigada. Que bom. Que bom. Mariana, quer... Eu também queria agradecer a professora Nádia, a Selma. Há tempos eu já estudo Merleau-Ponty. Não vou dizer que bebo dessa fonte com muita tranquilidade, mas falando, desculpa. Um pouco que eu consigo assimilar o conteúdo dele está sendo assim quem está falando? Um casamento agora, né? A tua fala, Mônica, é a Nádia. Agora achei. Que está congelada a imagem. Sou eu aqui. Mas eu agradecer a Selma, a Mônica, por essa oportunidade de esclarecimento. Um pouco que eu sei que eu ficava achando que dava para acertar com a arte-terapia, mas eu tinha uma insegurança muito grande. E hoje, ouvindo a tua fala, Mônica, eu senti assim, um aquecimento no meu coração, sabe? Fiquei mais segura. Obrigada. Que bom. Me travou. Mariana Sela aqui nos honrando, uma das coordenadoras Mariana. do Natal. Olá, Mariana. Não sei se meu microfone está funcionando. Estão me ouvindo? Sim. Um prazer imenso estar aqui. Estou aqui maravilhada, né? Assim, eu sou muito apaixonada pela filosofia, pela Gestalt, enfim. Estou aqui só processando isso tudo. Ressoa muito em mim. Acho que quando a Selma falou sobre isso, não é botar para fora, né? E Mônica falando sobre... não existe essa coisa intrapsíquica, né? A gente está sempre nesse campo, nesse entre,
isso ressoa muito em mim, assim, em tudo que eu penso sobre ser gestalterapeuta, sobre a relação com a arte também. Então, só gratidão aqui. Estou muito, muito feliz de ter conseguido entrar aqui hoje, estar na presença ilustre aí de todos vocês. Um beijão. Bom. Beijão, bom te ver. Oi. Mais 4 minutinhos. Oi. Então, só querida. agradecer, eu adoro música, eu adoro poesia, então, de vez em quando eu invento umas coisas com os clientes, daí você falando de desconstruir, me lembrei de um monte de poesia que eu dizia assim, meu Deus, se alguém me ver fazendo isso, vai me botar no hospício. Mas, assim, muito bom quando a gente se permite, né, e ver que o cliente está junto com a gente para poder ir, né, quando confia e vai, e fala uma coisa dessas do pai, né? O pai, como é que meu pai pode falar isso comigo? Como é que minha mãe está falando isso comigo? Isso é tão bom, né? E assim, já fiz tanta coisa que eu fico assim, gente. É por isso que eu amo a Gestalt, é por isso que eu amo pessoas como vocês que dão leveza, claridade, multiplicidade na forma de existir. Eu amo vocês. Terezinha ali. Vamos te ver, Silvia. Mônica, tem um monte de elogios, gratidões, etc. Eu acho que quando você puder ver a gravação, que deve estar pronta na segunda-feira, sempre fica pronta na segunda-feira, né? Você vai poder ver todos os comentários. Dá para ver os comentários? Os comentários a gente envia por e-mail para você, Mônica. Ah, tá bom. Porque aqui eu não consigo ver. Também. Tem uma pergunta, né? Que agora eu tô assim, quero mais, né? Quero mais. E aí, eu já sei do teu livro, né? Que, na verdade, assim, já tá ali, ó, prontinho para chegar aqui em casa, porque eu já tô, assim, louca nesse livro desde que eu vi ele. Mas, assim, quais outras fontes eu posso ir, né? Qual caminho que eu posso seguir para beber um pouco mais disso? Bom, eu escrevi muitas coisas já. Eu tenho um site, www.monicaalvim.com. Lá no meu Instagram tem o link. E lá tem uma parte que é produção, sei lá, escritos, bibliografia, não lembro mais. Mas tem o link para todos os artigos, tem os títulos dos livros. E se você quiser me falar no Instagram, quiser bibliografia de outras pessoas, do Merleau-Ponty e tal, todo mundo pode falar comigo. E no próprio site também dá para falar, dá para mandar mensagem. E, enfim, eu respondo com prazer. Disseminar aí o trabalho. Mônica, eu tô... Oi, sou eu, Isabela. Oi. Aqui. Tudo bem, Isabela? Estou encantada, fascinada com tudo, com todo esse conhecimento, apaixonada. E eu já estou aqui procurando você na internet, mas o seu Instagram ele é fechado. Posso solicitar? Claro. Nossa, tá. Obrigada. Obrigada, Selma, pelo convite. Adorei. Bom, eu acho que essa coisa online possibilita a gente... É uma das vantagens, né? Está possibilitando ter essa apresentação tão bacana da Mônica, com a presença de colegas de Natal, de Recife, do Rio, de Goiânia. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E, Mônica, eu acho que foi maravilhoso, assim, não só de abertura para novas teorias, né? Acho que são teorias, conceitos que ajudam a gente a expandir também a maneira de perceber o mundo, né? A nossa percepção também se amplia com isso, né? E assim, me sinto muito enriquecida e emocionada com essa apresentação. Você já está convidada a ser professora cativa do nosso curso. Pronto, que bom, aceito, claro, com prazer. Eu vou em novembro dar um para a Gestalt aí do SEDES. Pode falar, módulo. Porque é todo mundo do SEDES, pode falar. Não, a Fátima, que já está marcado em novembro, eu vou dar um curso aí no SEDES, que eu não lembro agora de cabeça a data, mas é para o Departamento de Gestalt Terapia. Enfim, e aí é isso. Vai ser um prazer. Eu queria te agradecer muito e dizer que eu estou muito feliz por você ter gostado também dessa maneira,
porque a sua opinião é muito importante para mim. Você é uma, enfim, é uma referência para mim também, né? Eu sou de uma geração depois dela, e na Gestalt terapia, não exatamente uma geração, mas, enfim, eu tenho muita admiração por seu trabalho, então eu fico muito honrada, tanto com você, com todos aqui, com a Terezinha, enfim, com os meus pares e com as pessoas que estão chegando, esse encantamento. Acho que isso é muito afetivo, é muito gratificante, assim, quando a gente recebe essa dose maravilhosa de reconhecimento, isso é muito... disso que é isso, né? A gente é mundo, a gente é com o outro. E a gente precisa disso, desse olhar do outro, desse reconhecimento do outro. Então, eu agradeço muito o carinho de todos vocês. E, enfim, fico aí, esperando que a gente possa se encontrar outras vezes. Eu acho que para nós, tem aqui também algumas professoras de arte-terapia, né? Heloísa Fagali está aqui, a Ana Cláudia Valadares, que é de Goiânia, aliás, de Brasília agora, né? A Regina estava aqui, acho que não está mais, mas Natália. Mas eu acho que para a gente é muito rico isso, né, Heloísa? Quer falar alguma coisa, Elo? Que além de arte-terapeuta, tem junguiana também. Silvia, minha amada. Mônica, eu queria te falar que eu sou pós-junguiana, dentro de uma visão muito dinâmica do inconsciente. Deixa invisível. Eu tenho um imenso prazer de dialogar com você sobre a fluidez do invisível, possível, impossível. Mas fica aí a provocação. Eu vejo muito essa abordagem, esse enfoque. O Merleau-Ponty me fascina, que nas minhas referências fenomenológicas ligadas ao espaço e à questão da temporalidade, gostaria muito de dialogar mais com você sobre uma outra dimensão de trocas e de aproximações. Muito bom. Chega mais. Mas foi provocante. Me deu muita vontade de conversar, inclusive, sobre o invisível e a temporalidade. E legal, podemos. O invisível tem muito a acrescentar, né? A complementar e ampliar dele, né? Que você falou que ele está mobilizando isso. Fiquei provocada sobre o que se acrescentou a partir disso. Gente, infelizmente, a gente vai ter que fechar agora. Silvia, um beijo. Silvia, Malu. Mônica, fica 3 minutinhos depois que todo mundo sair, tá bom? Tá bom. Acho que pode todo mundo abrir o microfone para a gente se despedir, né? Muito obrigada, Mônica. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, tchau.